já estamos chegando à hora da mensagem, né? O pastor Azaí trouxe o meu material, né? Que é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, e hoje como mensageiro. Então eu quero trazer uma mensagem de Deus, tenho certeza absoluta de Deus para o coração de vocês. Queria que vocês ficassem bem atentos, abrissem suas Bíblias aí em Marcos, no capítulo de número 2, a partir do verso 13. Marcos, capítulo 2, no capítulo 2, no versículo de número 13. Aqui fala da vocação de Levi. Se você for para Mateus capítulo 9, versículo 9, permanece em Marcos, tá? Só estou dando aí uma dica. Você vai encontrar a vocação de Mateus. Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27, a vocação de Levi, né? Tanto Marcos como Lucas chama ele de Levi. E no Evangelho de Mateus fala da chamada de Mateus, que tornou-se o quê? Um apóstolo. E a gente vai ver um pouquinho da vida deste homem, né? Vamos ler então, os irmãos estão com a Bíblia aberta. Marcos capítulo 2, Marcos, o Evangelho segundo escreveu, São Marcos capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Mateus capítulo 9, gostaria que você abrisse a palavra de Deus, capítulo 9, vamos ler a mesma história. Agora você vai ver o nome de Levi. Mateus 9, a partir do verso 9, a vocação de Mateus. A gente viu Levi, agora Mateus. Eu quero ler, porque os irmãos vão entender no decorrer da mensagem, porquê desta leitura. Preste bem atenção. Mateus capítulo 9, versículo 9. E passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Versículo 13, toda a igreja pode ler comigo, vamos lá? Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você sabia que Jesus Cristo foi chamado de amigo de pecadores? Ele recebeu esse título, amigo de pecadores. E esse amigo, ele atendia a todos. Ele chamava-se o médico da alma. Daqui a pouco vocês vão entender. Você notou que os médicos recebem chamado urgente e tem que ir atender? Jesus, ele ia também. Ele é o médico da alma. E é sobre esse médico que eu quero falar nesta noite. Eu tenho um amigo, ele é meu amigo, por muitos amados, mas infelizmente, porém rejeitado por muitos também. Na hora incerta, sabe quem ele é? Meu companheiro, aleluia, real conselheiro.
e tem amor, afeto nos tem. O mundo não consegue ver seu amor, sua luz. Não ouve, ele não crê na mensagem da cruz. Mas a igreja contempla, aleluia, ele regendo o universo, ele manda em tudo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, de publicano a apóstolo. Incline sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai querido, Deus de amor, obrigado porque o Senhor está regendo o universo. Aleluia, oh aleluia. O mundo não segue de uma forma aleatória, ó Pai. Existe um Deus no céu, toda glória seja dada ao teu nome, que faz como quer. O Senhor é soberano das nações, tu és o grande eu sou, ó Pai. Aleluia. O universo, ó Deus, não está à deriva. Existe um Deus nos céus com um propósito aqui na terra, ó Pai. E a tua palavra diz que o nome é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, oh aleluia, a pedra angular, a rosa de Saron. Eita, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nesta noite toda a glória é dada a ti, ó Pai. Toda a honra ao Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu propósito. Obrigado, Deus, porque apesar de o Senhor não ter sido compreendido, e ainda hoje talvez não seja por muitos, o Senhor amou de tal maneira. A tua palavra nos diz que o Senhor foi fiel até a morte e morte de cruz, com o propósito de resgatar. O Senhor veio buscar o doente, o Senhor veio buscar o enfermo, o Senhor veio buscar o homem mais vil, ali jogado na sarjeta, no pecado, onde todos reprovavam, a sociedade muitas vezes também marginalizava, mas o Senhor vai ali e o Senhor resgata, o Senhor chama, tira aquele homem de uma posição tão terrível aos seus patrícios, aos olhos da sociedade e do povo. O homem que era considerado como aquele que extorquia, o homem que roubava, o homem que oprimia os pobres, e o Senhor chama aquele homem e coloca ele na cadeira com o apóstolo. Meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. É a tua graça, é a tua misericórdia, ó Pai. E hoje estamos aqui, ó Deus, falando sobre Mateus. Tem um evangelho com seu nome, mas foi o Senhor que escolheu. Ele estava ali em pleno exercício da sua missão, do seu trabalho, e o Senhor chama. E a tua palavra diz que o chamado foi tão forte, ó Pai. O chamado foi tão forte que ele se levantou. Glórias ao teu nome. E ele levou para casa. Era uma casa grande, ele tinha recursos, era um homem rico, era um homem que tinha os seus recursos, privilégios, e ele chamou muita gente para participar desse banquete. O número de pessoas que foi para a casa dele, bem maior do que a de Zaqueu. Ele era muito influente, e ali o Senhor estava colocando ele para ser agora pescador de homens. O Senhor estava ali fazendo uma mudança na vida daquele homem. Agora tudo mudou. É assim quando o Senhor tem um encontro com o homem, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, a tua mensagem seja compreendida, ó Pai, e que todos nós possamos entender o teu grande amor. O Senhor ama, mas o Senhor não só diz que ama, o Senhor prova o amor para conosco, ó Pai. Aleluia. O profeta Isaías, ele diz: quem foi que deu crédito a essa pregação? Mas nós acreditamos, aleluia. Nós sabemos que tu és verdadeiro. O Senhor está presente aqui neste culto. O Senhor está passeando, ó Pai, aqui em nosso meio. O Senhor conhece os corações, ó Pai. Falavam, ó Pai, as pessoas que não compreendiam como é que ele ia para uma festa daquela. Mas o Senhor foi, porque o Senhor foi com o objetivo de salvar. O Senhor foi com o objetivo de curar, porque tu és um médico amado, o médico que cura a alma. Ó meu Deus, que essa mensagem alcance todos os corações, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Zaqueu também era publicano. As funções iguais. A gente conhece muito mais talvez a história de Zaqueu, desce depressa, e talvez não tanto de Mateus. Eu fiz questão de ler o livro que tem o nome dele. É verdade que existem alguns teólogos que chegam a dizer que Mateus era uma escola e é anônimo, mas é defendido por outros a autoria dele. E Mateus fala da sua chamada. Quem aqui tem chamada, levante a sua mão. Só quem tem chamada, porque Deus tem uma chamada na sua vida. Eu não sei se você sabia disso. Jesus Cristo, ele tem chamada. Queridos irmãos, e aqui
Eu confesso que quando eu leio, vou me aprofundando nesse texto, procurando alguns comentaristas, eu vejo que as pessoas ficaram um tanto escandalizadas. Como é que esse homem, Jesus Cristo, vai na casa dele? Eu encontrei até alguns autores dizendo que não, foi para a casa de Jesus ou de Pedro. Ali em Cafarnaum, Jesus morava ali com Pedro, ia muito para a casa de Pedro. Mas o texto diz que era uma casa ampla. E Jesus era de condição humilde, vocês sabem, né? Pedro também. Não tinha uma casa tão grande para caber tanta gente. Sabe de quem era a casa? A casa era de Mateus. Foi na casa de Mateus que ele foi, porque ele disse para Zaqueu, né? Hoje me convém posar na tua casa. Mas esse texto a gente vai ler ele com cuidado e vai ver que Jesus Cristo estava na casa de Mateus. E aqui, irmãos amados, para a gente ter uma ideia da natureza, para entender melhor, por que tanta admiração, por que tanta... Os fariseus, quando viram essa cena, Jesus na casa daquele homem, ele disse a seus discípulos, os fariseus disseram aos discípulos, por que este teu mestre, ele entra na casa de pecador e come com ele? Tem alguma coisa errada? Será que Jesus simpatiza com o pecado? Está lá na casa dessas pessoas? Não era bem compreendido. Não era bem compreendido a sua missão. E aqui, irmãos, nós vamos ver por que os publicanos eram tão repudiados, né, pelos judeus. A chamada de Zaqueu, de Mateus é muito interessante. Está registrada nos 3 evangelhos. Mateus, como já falamos aqui, era publicano. O que significava? Ele era um funcionário público. Ele era funcionário público, mas exatamente na função dele, ele era um dos cobradores de impostos. E era um certo privilégio, que era um cargo de confiança, era um tributarista, era alguém que tinha uma posição. E diz o texto que os publicanos, eles não eram bem vistos pelo povo, em face da sua desonestidade. Era marcado pela corrupção, pela violência que eles empregavam para extorquir o dinheiro do povo. Se você for ver o comentário, realmente era repudiado. Por que você acha que Zaqueu subiu numa árvore, não queria estar no meio do povo? O povo não gostava. E diz o texto ainda, a história, que eles roubavam. E roubavam por meio legal, que eles tinham função. Ele usava da legalidade, da função que ele tinha, para extorquir. E o que me impressiona é que ele extorquia tanto os pobres, as viúvas, as pessoas destituídas de poderes aquisitivos, bem pobres. E eles roubavam bastante os pobres, mas também, por incrível que pareça, ele roubava o tesouro de Roma também. Eles faziam uma forma de realmente subornar. E também o dinheiro não chegava lá. De forma que essas pessoas eram muito ricas, mas eram bem odiadas pelos seus patrícios. Eles lesavam o próprio governo. Eu achei essa informação interessante, com relatórios falsos. Ele aceitava o suborno e não levava o que realmente tinha que levar. Eles tinham essa liberdade. Os publicanos, para os irmãos terem uma ideia, eles eram classificados entre as prostitutas. Era uma das classes mais vis de pecadores, mais vil. Era considerado dessa mesma forma. Ninguém queria estar junto ou presente ali com aqueles homens que eram odiados. Muito me impressiona, era a classe mais vil. E a minha pergunta, e eu creio que muitos fazem, por que Jesus Cristo foi ali pegar aquele homem, foi ali convocar, chamar aquele homem, um homem vocacionado? O texto de Mateus, no capítulo 9, fala da sua vocação. Marcos também resiste a esse momento, como ele também, um homem chamado para servir ao mestre. Mas eu fico perguntando, e talvez também seja a sua pergunta, qual o propósito de Jesus Cristo ter chamado para ser apóstolo um homem vindo de uma classe tão rejeitada, uma classe de homens pecadores, de uma classe que era tão reprovada pela sociedade? Por que será que na hora ali da crucificação tem um ladrão que alguém chama bom ladrão? Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso, porque ele se converteu. A gente às vezes pensa que Jesus Cristo veio atrás de um grupo seleto. Não, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O mundo estava em trevas. O profeta Isaías diz que viu uma grande luz. Mas os religiosos da época não compreendiam a missão de Cristo. Ele chega a citar o profeta Oséias, quando ele diz: misericórdia quero. Então, eu fiquei observando porque Jesus Cristo, o que ele queria demonstrar na escolha de Mateus. Eu percebo claramente, ele está mostrando aqui, sabe o que, irmão? A sua graça. Você sabe que nós não tínhamos condições nenhuma, nem temos, para alcançar a salvação é por misericórdia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus. Eu fico observando, irmãos, como nós precisamos buscar com mais humildade esse Deus. A gente às vezes quer se colocar numa posição que o próprio Cristo, sendo Deus, ele se humilhou, sendo fiel até a morte, e morte terrível. Lá em Filipenses ele fala da quinose, a doutrina do esvaziamento. E aqui Jesus Cristo, eu vou para a sua casa, vai para a casa de Zaqueu, também foi ali na casa de Mateus, e o texto sagrado tem uma revelação que me impressiona. Os irmãos podem acompanhar, agora na vocação de Levi, que é a mesma coisa. E quando, diz o texto, que ele estava sentado à mesa, e tinha uma multidão de publicanos. Irmãos, veio a corja todinha, veio aquela raça todinha, o pessoal preocupado, não é? Os fariseus com aquela hipocrisia, mas como é que ele come com essas pessoas? Ele não é o santo de Israel? Como é que ele está com essas pessoas? E eu fiquei pensando aqui, o que é que Cristo faz na vida de um homem? Às vezes a gente fica pensando, e eu considero isso, nós não somos dignos, nem temos capacidade. Mas quem disse que Deus chama os capazes? Deus capacita aqueles que Ele chamam e coloca você para realizar a obra. Você diz assim: eu não tenho condições, e a gente vai ver isso na vida de muitos homens. Por exemplo, Moisés: quem sou eu? Manda outro. Jeremias: sou uma criança, eu não tenho condições. O profeta Isaías foi tocado, Jonas fugiu, Elias se escondeu. Vocês percebem que os grandes nomes da Bíblia eram homens que dependiam de Deus para tudo. Você não foi chamado porque você é bom. Bom só tem um, que é Deus. Nós fomos chamados pela misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus. Ele tem nos chamado. E aqui, irmãos, eu vejo esse propósito. Deus vai usar o próprio Mateus agora como um instrumento seu para alcançar os pecadores. Veja o que foi que ele fez. Ele fez o que nenhum apóstolo fazia ou conseguiu fazer. Chamou todos os pecadores para dentro da casa dele. Eu sabia que às vezes Deus chama pessoas que vivia no meio das drogas, dos drogados, da prostituição, e essa pessoa vai ali também resgatar? Eu conheço pessoas assim, que têm um ministério altamente radical, coisas que alguém fica preocupado: como é que você vai ali? Vou, porque Deus me tirou dali, e eu sei que ali o Senhor se revela. Deus chama homens dentro de presídio, Deus chama homens no meio do carnaval, Deus chama o homem na podridão, Ele chama, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele é Deus. E aqui, irmãos, o propósito de Deus, quem sabe foi isso, provavelmente Ele queria usar aquele homem que era considerado como uma prostituta, reprovado, para ser instrumento seu na pregação do Evangelho. E eu fiquei observando essa nota, que o médico, ele às vezes é chamado onde seus serviços são necessários. E a mesma coisa Jesus Cristo. E onde ele chega, aquelas pessoas que precisam do médico, é acolhido, os que necessitam dos seus préstimos. Jesus Cristo mostra o seu serviço era de curar. Ele veio com essa missão. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Talvez você sinta um dos piores pecadores, pois Jesus Cristo veio para você. Você talvez se sinta os mais miseráveis de todos os homens, pois Jesus Cristo veio para você. Você se sente como que fosse fora de controle, mas Jesus Cristo quer controlar você. Você se sente como inapto para a salvação, mas Deus é quem faz a obra. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso que para Deus não tem nada impossível. Já viu esse versículo? Porque para Deus nada é impossível. E a igreja precisa pregar essa mensagem. O púlpito precisa anunciar essa mensagem. Nós não estamos aqui porque somos os melhores, os bonitinhos. Não! Nós aqui estamos pela graça do Senhor, talvez os mais miseráveis, e Deus nos chamou para pregar o seu evangelho da paz. Jesus Cristo mostra o seu serviço, o seu amor,
Todos os membros da raça humana precisam do poder da cura de Jesus Cristo. Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. E eu queria fazer algumas considerações sobre este homem chamado Mateus. Já falei que era publicano, cobrador de impostos, era desprezada essa sua profissão, mas tinha muito dinheiro, era rendosa, não é? Ele também era muito odiado pelos judeus, está claro. Também o texto nos informa que ele exigia muito, porque ele tinha um alto lucro, de roubo mesmo, taxas exorbitantes, impostos que ele cobrava e as pessoas tinham que pagar. Mateus, ele, na verdade, Deus tirou ele do Império Romano e levou ele para a mansão, para o reino de Deus. Ele saiu do Império Romano e ele foi agora para o reino de Deus. A igreja pode dizer amém? Deus, ele faz assim, Deus nos tira e ele nos coloca no meio de príncipes. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida ainda. Você crê que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida? Você que está em casa, mas eu não posso. Deus é que pode. Sabe por que você pode? Porque Deus te fortalece. Você será usada, você será usado. Deus vai usar você para a glória do nome dele. Aleluia. Agora o que me impressiona, e talvez você também pode chamar a sua atenção, quando Jesus Cristo chama ele. Ele passou ali diante e viu assentado ali na alfândega um homem chamado Zaqueu, 9:9 de Mateus, e disse-lhe, veja a palavra de Jesus Cristo: segue-me. E ele levantando seguiu. Foi de imediato. Imediatamente Jesus chamou e ele seguiu a Jesus Cristo. Você sabia que tem muita gente que reluta para não seguir a Jesus? Deixa eu enterrar primeiro meu pai, eu comprei uma junta de boi, deixa eu ir lá. Foi ou não foi? E aquele pecador assim, eu vou te seguir. Aqui tem um hino muito bonito, que se eu tiver Jesus ao lado, e por ele for chamado, para onde ele mandar eu irei, né? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Então aqui nessa discussão que eu encontrei, num dos autores, se era a casa de Mateus, sim, do escritor do evangelho, deste evangelho, seu nome israelita era Levi, está aqui em Lucas capítulo 5, versículo 27. Então foi a pergunta, por que Jesus come com esse pessoal? Jesus foi censurado por estar ao lado de homens pecadores. Todavia, irmãos, ali tinha um sinal para que Jesus veio. Agora Jesus Cristo, ele nunca ficou na roda dos escarnecedores para brincar e se misturar com ele. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é luz. E as trevas não resplandecem contra ele. Porque tem muitas pessoas, então essa mensagem dá apoio, eu tenho que estar lá no meio do pecador. Opa! Bem-aventurado é o varão que não andam segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Se você não quer, a gente não quer viver mais de pecador, a gente vai ter que ser arrebatado, porque aqui está cheio de pecador, sim ou não? Todo mundo você tem. Agora uma coisa é você estar junto e você fazer o que ele faz, e agir como ele age. Por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra, e nós somos o que mais? Luz do mundo. Você está ali, mas você não é daqui. O seu reino é no céu. A gente aqui é forasteiro. Nós somos aqui embaixadores. Nós somos servos do Senhor. Nós temos uma missão. E se o crente perde isso, começar a ficar insosso, começar a ficar sem sabor, para nada presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. E Zaqueu, ou melhor, Mateus aprendeu isso. E Jesus aqui, irmãos, eu fico impressionado que ele ali comendo de boa com eles, na companhia de pecadores, e os judeus não entendiam, porque era uma classe desprezada na concepção dele por Deus. Deus não apoiava, e como é que Jesus diz que é de Deus e está ali? Não entendiam. É interessante que lá em João capítulo 1, versículo 5, Jesus é a luz do mundo, e ele ilumina todos que estão nas trevas, todos. Quando chega junto de Jesus, está iluminado. Você sabia disso ou não? Está iluminado, e todos eram iluminados. Se está junto de Jesus Cristo, tem pão. Se está junto de Jesus Cristo, tem peixe. E se está junto de Jesus Cristo, o barco não afunda. Jesus Cristo é maravilhoso, é o Deus forte. E quando Jesus Cristo está, meu irmão, tudo se faz novo. Toda a glória seja dada a Ele. É interessante que no versículo 12, diz assim, Jesus ouviu a conversa deles, ouviu tudo que eles estavam criticando, porque Jesus conhece o pensamento, e Jesus disse assim, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus conhece, ainda hoje conhece os pensamentos de cada um de nós, e Ele sabe quem está doente.
Eu fico impressionado com muitas passagens, né? As passagens bíblicas. Quando Jesus Cristo chegou naquele tanque de Betesda, só tinha gente doente. Você lembra? Lá no capítulo 5 de João, né? Era um lugar só de gente enferma. Jesus Cristo dá uma volta por ali, tinha um tanque. O tanque lá, quando as águas eram movidas, o primeiro que entrasse ficava curado de qualquer enfermidade. Lembra desse texto? E Jesus Cristo chegou ali, ele foi ao homem que estava mais tempo ali. Quantos anos aquele homem estava ali? 38 anos. E ele foi ao mais necessitado. Eu não sei quem é o mais necessitado aqui nessa noite. Se você diz, sou eu, Jesus está aí com você. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe, você que está aí do outro lado, assistindo online na sua casa, Ele está aí do teu lado, lado a lado. Eu estarei convosco todos os dias. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem um irmão na minha mocidade que ele só cantava um hino. Toda vez ele só cantava esse hino, a igreja terminou acostumando. Quando ele ia, já sabia. É bem parecido com o moça no galho seco, né? Quando o moço aqui no Moça vai cantar nos galhos secos, o pessoal já não imagina isso, né? Ele já cantava aquele hino. O hino eu não lembro quem é o cantor, né? O poeta, mas é muito bonito. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus, ele sai dizendo, ele e Jesus, muito cada vez mais. É muito bom quando o homem está em comunhão com Deus. Você com Jesus tem a maioria. Você com Jesus, nós com Jesus somos vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Jesus Cristo, irmãos, a batalha já está ganhando. O gigante vai cair, a vitória é nossa. Porque nele nós somos mais do que vitoriosos. E aqui, irmãos, nesta passagem eu queria fazer algumas considerações nesse texto. Porque Jesus Cristo conhece o pensamento dos críticos, das pessoas que são hipócritas, sabe? E não sabe, ou não tem ideia da missão que Deus colocou na vida dele, na vida do próprio Deus, na nossa vida também. E eu aqui gostaria de fazer alguns tópicos dentro dessa mensagem, desse texto. Você agora, lendo a palavra de Deus comigo, no capítulo 2 de Marcos. Eu agora vamos fazer essa meditação com esse tema de publicano apóstolo. Levi, como seu nome já diz, era da descendência sacerdotal. Ele era da casa de Arão, porém era dominado pelo dinheiro. Você sabia que o dinheiro é a raiz de todos os males? Quando o dinheiro domina você, é complicado, passa a ser o senhor da sua vida. Porque dinheiro não é ruim, quem disse que é ruim? Mas quando ele domina, sim. E muitas pessoas, por amor ao dinheiro, se afastam até da fé. Então, ele era dominado aqui, diz o texto, pelo dinheiro. Os judeus consideravam os publicanos como traidores, uma raça de traidores. Capítulo 9, versículo 11. Os fariseus, quando viram, disseram aos seus discípulos, por que ele come com esse traidor? Porque o mestre come com esse homem, será que ele não sabe quem é? Eles não gostaram. E é interessante, irmãos, que o texto diz que ali tinha um chamado divino. Eu queria que você considerasse isso nessa noite. O chamado de Zaqueu, de Mateus, de Levi, foi um chamado divino. E quando Deus chama o homem, a teologia reformada, tem uma teologia sistemática de Luiz Berkoff. É muito interessante, um texto que ele diz a graça irresistível. Quando Jesus, é um capítulo da teologia sistemática do Luiz Berkoff. Ele diz que a graça é quando Deus chama, que voz meiga tem meu Senhor. Quando ele chama, é forte, Lázaro, todo mundo tem que obedecer a ele, sabia disso não? É impossível Jesus chamar e o homem não, tem pessoas que existem, mas por isso é que uma linha calvinista do pensamento fala que só realmente se for filho da perdição, porque não quer, rejeita Cristo. Qual é o maior pecado? É o homem rejeitar Jesus, é blasfemar. Rejeita Jesus Cristo, sem Jesus Cristo não há salvação, não há. Jesus Cristo é o único caminho, e quando o homem rejeita Jesus Cristo, ele está rejeitando a salvação eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê que aquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas quem deixa Jesus, irmãos, é um perigo.
Alguém diz, eu estou afastado de Jesus. É a pior coisa que você pode fazer, é se afastar de Jesus. Se aproxime de Jesus. Chegue mais perto de Jesus. Porque quando o homem está afastado de Jesus, vem muita coisa ruim, muitos demônios, vem tudo para querer acabar com a sua vida. E aqui, de publicano a apóstolo. E eu queria fazer alguns destaques. O chamado dele foi um chamado divino. E diz o texto que ele foi dirigido, aquele homem que era um homem reprovado quanto à fé, e Jesus se dirigiu justamente a ele, a um homem que trabalhou para os inimigos. Os romanos eram odiados, os judeus odiavam, mas ele trabalhava ali, roubava. Onde Levi recebeu o chamado, preste atenção nesse detalhe, que eu acabei de ler, o versículo de número 10, do capítulo 9, versículo 10. Onde Levi recebeu o seu chamado? Na coletoria. Ele recebeu o seu chamado cobrando impostos. Ele recebeu o seu chamado durante o serviço. Os discípulos também estavam pescando, lembram? Já pegou aquela grande quantidade de peixe e foi chamado. Eu concluo que Jesus Cristo não chama preguiçosos, Ele chama pessoas trabalhando, pessoas que estão na seara e não olha para trás, tem disposição. E estava ali, ele sentado trabalhando, aquele homem. Jesus Cristo chamou ele durante o seu serviço. E é uma pergunta que a gente pode fazer, porque a gente vê muitas pessoas rejeitando a Cristo. Muitos. Como foi que ele recebeu esse chamado? Quando o Senhor chamou ele, como foi que ele recebeu? Um chamado totalmente inesperado. Todo mundo ficou admirado. Como é que Jesus chama esse homem para compor o colegiado dos apóstolos, dos homens santos de Deus? Você lembra de Isaías? Ai de mim, eu estou perdido. Ele não disse isso, não? Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios puros. Ele é pecador. Ele disse, eu estou aqui diante de Deus. E Deus concordou com aquela oração, pegou uma brasa e tocou na língua dele. Nós não fomos chamados porque nós somos bons. Bom só tem um, que é Deus. Nós fomos chamados pela misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus na sua vida. E Ele quer fazer algo novo. E aqui, irmãos, ele recebeu o chamado com alegria. Assim como aquele companheiro também dele de tributo, o Zaqueu, recebeu com alegria, desceu gostoso e foi lá. Quando o Senhor passou por ele, Jesus estava pregando. Imagina só, a gente vê Jesus dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Vê ou não vê? Ele chamando, mas Jesus aqui estava pregando quando ele chamou Zaqueu. O que eu compreendo é que ele passou, viu Zaqueu? Vem, me segue. O seu chamado é diferente do outro irmão. Havia pregação aqui ou não? Não, Jesus não estava pregando, ele só passou. Ele passa, olha para você, você é minha serva, você é meu servo, você vai me servir, venha trabalhar na minha obra. Queridos irmãos, é um privilégio. Um homem daquele, ele está me chamando. Tem um comentarista que diz que certamente que Mateus conhecia bem Jesus, conhecia bem. Naquela região ele já havia falado dos milagres dele. E ele estava ali pensando, ele vai passar indiferente, mas nem me vê. As pessoas me odeiam, ele estava trabalhando, Jesus fez, vem me seguir. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Você lembra de Zaqueu? Eu vou devolver que eu roubei 4 vezes mais. É mudança de vida, irmão. Mudança de vida. O pastor Abisai falou aqui no começo do culto que se Zaqueu conhecesse aquela música, é uma música que ele estava cantando aqui, não é? Parecia que ele conhecia. Irmãos, quem é de Jesus muda tudo. Ele vai mudando. É bem verdade. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos do grande desafio. Quem acha que tem alguma coisa para mudar na sua vida ainda? E Jesus está trabalhando, Ele está mudando, viu? Ele vai mudando. Ele não é oleiro? Quem disse que o pastor é perfeito você? Mas Ele está mudando. Ele está trabalhando em nossas vidas. Então aqui, de publicano o apóstolo, quando Jesus passou, não foi durante uma pregação. Quando Ele passou, estava lá Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou também. O que é que tu queres? Jesus Cristo é surpreendente. E eu quero dizer nesta noite que Jesus tem surpresa para você na sua vida. Ele tem surpresa dentro da tua casa. Ele tem surpresa na tua história. Você vai receber surpresa de Jesus. Ele passando, ninguém nem esperava. Ele passando debaixo da árvore. Ele desce depressa. Vem tu comigo.
Não vai ser do jeito que você espera, vai ser do jeito que Ele quer. E Ele tem um chamado na sua vida. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Moisés saiu de um palácio, não foi? Foi para o deserto. Deus tinha coisa na vida dele. Ele foi convidado para desistir de um negócio rendoso. A partir de hoje está desempregado. A partir de hoje, porque você vai me seguir. As raposas têm casa, os pássaros têm ninho, mas eu não tenho não. Vamos embora. Quem segue a Jesus, segue pela fé. O mundo diz que não, mas Jesus tem providência para você. Ele tem pão, Ele tem peixe, Ele tem saúde, Ele tem providência na minha casa, na sua casa também. Quem segue a Jesus, irmãos, nunca deixará de receber a bênção. Jesus Cristo, quem deixou família, pai, mãe, por amor de mim, vai receber nessa vida 100 vezes mais. Você já viu esse versículo? E por final ainda vai receber a vida eterna. A minha mãe cantava essa música muito, ela deve estar me escutando hoje. Eu não tenho a voz dela vibrante, ela dizia assim: fui trabalhar para o mestre, o meu salário pagou. Até na vida terrestre, pão ele multiplicou. Esse amigo eu não troco por outro amigo qualquer, pois além de ser meu amigo fiel, meu Salvador Ele é. Viva alegre e feliz com Jesus, a minha alma se põe a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus Cristo entrou no meu lar. Se Jesus Cristo entrou no seu lar, levanta sua mão e dê glória a Ele. Se Ele entrou no seu lar, então se prepare, porque é muita mudança que vai acontecer. Aleluia! Então, irmãos, aqui o texto diz que Jesus passou e chamou, e foi convidado para desistir do negócio rendoso. Ele foi convidado para seguir ao desprezado Nazareno, porque muitos não acreditavam em Jesus como Filho de Deus, e ele foi convidado. Por isso que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus foi rejeitado. Nunca viu isso no capítulo 53 de Isaías? O servo sofredor. Às vezes a gente quer ser aceito por todo mundo. Você não vai conseguir não, meu filho. Jesus não foi. Às vezes eu fico imaginando na minha dinâmica pastoral, todo mundo vai me entender. Engano, meu filho. Todo mundo deveria entender Jesus. Ainda tem hoje pessoas que nem seguem a Jesus. Segue que nem Pedro. Teve um tempo que Pedro seguia Jesus como? Quem lembra? Distante. Fica distante olhando para Jesus, mas não segue mais. O que tem crente que não chega mais na obra, mas está à distância. E você precisa chegar mais para Jesus. E aqui, irmãos, houve uma mudança. Aquele homem deixa o negócio rendoso. Aquele homem vai seguir ao mestre Nazareno, que era desprezado, que não era aceito, que era perseguido, e foi crucificado, foi morto, e ele permaneceu firme. E aqui o texto diz ainda que Levi, como foi que ele avaliou o seu chamado? Eu fiquei pensando, qual foi a avaliação deste homem? E aqui a gente encontra, ele deixou tudo. Será que a gente deixa tudo para seguir a Jesus? Às vezes tem tanta coisa que a gente não deixa, né? A gente ainda está apegado com tanta coisa. Ele deixou tudo. Quando Elias passou a capa em cima de Eliseu, ele deixou a junta de boi, queimou tudo e foi embora trabalhar para Jesus. Queridos irmãos, muitas pessoas ainda estão embaraçadas com muita coisa nesse mundo. Fala de Jesus, mas o mundo está embaraçando. Deus queria e quer te usar muito mais, mas está cheio de embaraço. É preciso deixar tudo para seguir a Jesus Cristo. Aquele Bartimeu soltou logo a capa, lembra? Ele jogou a capa dele e foi para Jesus Cristo. A gente falta muita coisa. Muitas pessoas seguem a Jesus, mas à distância. Quando o povo disse a Josué: nós vamos seguir, nós vamos servir, a Josué disse assim: então joga os deuses estranhos. Porque o nosso Deus é Deus zeloso, Ele não vai admitir você servindo a Deus e fazendo essas práticas. Porque tem gente que quer cantar música sacra, música, né? O santo e o profano mistura tudo. É uma vida completamente distante de Deus. Você vai lá, escuta as músicas aí, sabe, do mundo, diz que é bonita e tal, e guarda isso no seu coração. Queridos irmãos, as coisas velhas passaram, a Bíblia diz, tudo se fez novo.
uma vida nova. E aqui, irmãos, de publicando o apóstolo, ele deixou tudo e seguiu imediatamente como outrora Abraão. Eu achei interessante esse autor, que ele compara Mateus com Abraão. Sai da tua casa, lembra disso? Sai da tua parentela e vem me seguir. Eu vou te mostrar. Abraão deixou tudo, pegou Sarai, o sobrinho Ló veio com ele, ele foi embora. E Deus honrou a fé dele. E Mateus foi uma bênção, porque ele deixou tudo por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou tudo. O que se seguiu a este chamado divino? Uma vida completamente nova. Queridos irmãos, todo mundo sabe desse texto, mas às vezes parece que apesar da gente conhecer, mas ainda tem, sabe, o cheiro do mundo ainda, palavras que não agradam a Deus. A gente precisa ser realmente mudado, por isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, porque a gente sabe mesmo que tem coisa na nossa vida que precisa ser mudado urgente. Não pode continuar do jeito que está. Tem que haver mudança. Deus vai fazer isso. A gente muitas vezes está acomodado. E aqui esse homem era um publicano. Tinha riquezas, embora riquezas ilícitas, mas o mundo abraça isso. E agora ele foi para seguir a Jesus Cristo. Um novo começo, uma vida completamente nova, um novo serviço. Agora ele era um pregador da palavra, é um apóstolo. Ele agora era um pescador de almas. E Deus, ele tem chamado a gente para fazer a obra. Como será que está os ganhadores de alma nessa pandemia? Será que a gente tem falado de Jesus Cristo a alguém? Ou esfriou total? Sem comunicação com a igreja, sem online, sem presencial, não dá uma palavra. Onde é que está esse povo? Deus chamou a gente para fazer uma grande obra, irmãos. Não para estar acomodado. E é um exemplo a vida de Mateus, um novo serviço, um novo ministério, agora como apóstolo, que imagina só, quando ele chegasse naquela corja, ali naquele ambiente de pessoas que só roubavam, e ele sabia porque ele era um deles, e agora ele estava ali pregando o evangelho. Quer dizer que você agora é apóstolo? Será que foi fácil a vida dele? Muitos não acreditavam, mas ele deixou tudo. Interessante que o amigo dele, Zaqueu, ele diz assim, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu alguém defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus Cristo disse assim, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de quem? Abraão é citado, viu? Este acreditou na minha palavra. Como é que a gente tem recebido Jesus Cristo na nossa casa? A Bíblia fala de 2 irmãs que uma recebeu, ficou nos pés dele. Outra fazendo serviço toda hora. Não tem nada errado em trabalhar não. Mas tem hora que a gente tem que parar para estar nos pés de Jesus, viu, meu irmão? Para ouvir ele falar com a gente. E acabar com essa agonia. Tem muita gente desesperada. Tem muita gente com medo. Tem muita gente agoniada. E quando a gente está nos pés de Jesus Cristo, acalma. Se aquietem. Nesta noite o Espírito Santo está presente aqui, diz assim para toda a igreja, fique quieto, Deus está tomando conta, Deus está agindo. Não vai ser do jeito seu, mas Ele passa e dá uma ordem. Jesus Cristo nos surpreende. Ele tem surpresa para nossas vidas. Quando você apostar que o caminho é aquele, quantas vezes nós nos enganamos? A gente parece que falta orar mais um pouco, e a gente acredita em algumas propostas e quebra a cara. Jesus diz, fica no teu lugar, porque sou eu que te dou vitória. E Mateus agora deixa tudo, deixa seu emprego. Veja comigo aqui, por favor, Mateus capítulo 9. Veja bem, e Jesus, versículo 9, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e Jesus se dirigiu a ele e disse-lhe, segue-me. A igreja pode repetir comigo a expressão, vamos lá? Segue-me, mais uma vez.
Jesus disse, você vai me seguir. E ele, levantando-se, o seguiu. Já o profeta Jonas, vai ali, Jonas fugiu. Você percebe essas coisinhas? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu não, é quem é aquele que obedece. Quem é meu pai? Quem é minha mãe, meus irmãos? Em verdade, quem é minha mãe, meus irmãos e irmãs? Em verdade, eu digo, mãe, irmãos e irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, que me obedecem. O evangelho é para quem crê. E ali, não me pergunta esse mistério, mas ele de imediato levantou-se. A Bíblia diz que ele deixando tudo. Veja o versículo 10. Ele seguiu, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Sabe o que eu percebo aqui? Não sei se você percebe, que ele não tinha vergonha do evangelho. Tem gente que aceita Cristo e não diz a ninguém. Eu não me envergonho do evangelho. Chamou todos os colegas dele eu acredito que naquele dia teve decisões, viu? Muitas decisões pelo testemunho daquele líder. Vocês percebem o que é que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo salva um homem lá no campo de futebol e ele prega para a torcida. Sou de Jesus. Já viu isso ou não? Jesus Cristo, ele opera onde ele quiser. E não existe caso impossível para ele. Queridos irmãos, já quero meditar, encerrando essa mensagem, mas um novo ministério agora. Ele agora não mais cobrador de impostos. Por isso que o tema poderia ser de publicano a apóstolo. Paulo de perseguidor a perseguido. Percebe? Jacó, suplantador, enganador, Israel. Você percebe como Deus faz mudança na vida do homem? Abrão, Abraão. Sarai, Sara. Deus vai mudando tudo. Tem coisa, Deus vai mudar na sua vida. Guarda essa palavra aqui, viu? Tempo de mudança, tempo de ser santo, tempo de levar a sério o evangelho, tempo de testemunhar da palavra. E finalmente, a ele, nós agradecemos o evangelho que tem pelo seu nome, o evangelho de Mateus. Sabe o que Mateus escreveu? Vou ler aqui para vocês. Mateus escreveu, vou ler. No capítulo número 11. O versículo 28, vinde a mim, todos vós, ele escreveu isso, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos, olha quem foi que escreveu, ele era cansado, tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, ele era sobrecarregado, andava com medo, oprimido, aí Jesus, eu quero aliviar você. Queria dizer para você nesta noite que está me ouvindo através do canal IEBT, Deus quer aliviar você. Está pesado, não está? Não está difícil? Jesus Cristo quer melhorar. Tem uma música que diz assim, vem deixar os teus fardos pesados aos pés de Jesus. Ele vai dar alívio para a tua alma. Vem deixar os teus fardos pesados. E tem coisa que você não conseguiu se libertar. Jesus pode libertar você. Ele é a verdade que liberta. Vinde a mim. Olha quem escreveu, Mateus. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí Mateus, é verdade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu aprendi. Jesus entrou na minha casa. Aí tem aquela música, eu não sei se os levitas aqui cantam. Entra na minha casa, né? Como Zaqueu, como Mateus. A gente sabe que Deus, ele quer fazer um milagre dentro da sua casa e na sua vida. Queridos irmãos, já concluindo, Jesus disse, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Deixe Jesus entrar na sua vida. Uma música antiga, do cantor cristão. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Sabe o que vai acontecer quando ele entrar no teu coração? Vai iluminar a tua vida, teus passos,
Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Deixa Jesus tomar o comando, deixa Jesus entrar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse instante da igreja. Você recebeu um chamado, você estava trabalhando. Você recebeu o chamado, onde foi que você estava? Num bloco, num carnaval. Você viu sua chamada, você estava onde? Tem muitas experiências. Nem todo mundo que está aqui se converteu dentro da igreja. Você sabe disso ou não? Muitos converteram num folheto que recebeu. E outros se converteram a convite de alguém na igreja, né? E Deus faz a obra como Ele quer. Você sabia que tem gente que se converte em casa, escutando essa programação? Em casa, sozinho, se ajoelha e ali se entrega a Jesus Cristo. Então, eu queria cantar um hino que eu canto, pastor Abisai, sempre. Deixa eu ver aqui. Só a primeira estrofe. Eu não sei se é seu caso, você está nas trevas. Jesus Cristo quer te dar iluminação das trevas. Olha o nome do hino, das trevas. Vamos lá? Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Canta a igreja. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, meu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você antes da oração. Jesus Cristo chamou outras pessoas também. Lembra daquele príncipe lá de Lucas? Jesus, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, vem e me segue. Foi o que ele fez. Ele saiu triste da presença de Jesus. E a Bíblia diz que era muito rico. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Lembra dessa passagem? Mateus imediatamente foi. E aquele homem, sabe onde ele vivia? Dentro das igrejas, nas sinagogas. Tem tanta gente religiosa sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. São apenas religiosas, mas não tem certeza da salvação. Frequenta a igreja, tem parente crente, talvez esposa, namorada, namorado, mas ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. E aquele jovem que vivia, conhecia mandamentos, honrava pai e tal, conhecia tudo. Jesus veio me seguir, ele saiu triste, porque ele não queria seguir a Jesus. Tem gente, se você perguntar, você crê em Jesus? Creio. Quer seguir? Não. Está nas trevas. Tem pessoas, pastor Abisai, que não vai querer se inscrever nunca. Pode ficar tranquilo. Quem sabe está me inscrevendo, não vou me inscrever não. Tem condições, mas não quer, está em casa. Que pena que você deixou Jesus. Olha, diz assim, vou cantar aqui essa segunda estrofe que me chamou de som, mas agora vou fazer a oração. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Bem forte, igreja. Ó meu mestre
poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Inclina a cabeça nesse momento que eu vou orar. Queria fazer uma pergunta muito simples. Você veio aqui, você gosta de estar na igreja, ou quem sabe você já foi uma pessoa bem ativa na igreja e hoje só a misericórdia. Ou você é um jovem curioso, gosta de ler a Bíblia, gosta de assistir culto, mas está distante. Você entendeu nessa mensagem de hoje que assim como Jesus chamou Mateus, Ele chama você também nesse culto. É um chamado de Deus. O homem pode dizer sim ou não. A Bíblia diz: todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeita, me nega, eu também negarei. Eu não sei qual é o tempo que você está afastado. Andou fazendo besteira, né? A gente não usa essa expressão, né? Andei fazendo muita besteira e minha vida hoje não está boa. E agora você quer de verdade ser um crente, andar com Cristo e fazer a obra com Ele. Você não quer mais estar brincando de ser crente. Você agora quer realmente fazer a obra. Você entendeu essa mensagem? Vou fazer a oração. Você nem precisa vir aqui à frente, nem pode. Você tem que ficar onde você estiver. E nós estamos no momento dessa problema, dessa enfermidade, do vírus. Onde você está? A igreja está de cabeça baixa, orando. E eu quero saber quem é você? Quem é você? É com você e com Deus. Nessa noite eu quero voltar. Eu quero a partir de hoje fazer um negócio com Jesus e minha vida vai mudar tudo. Eu vou recuperar muita coisa, porque agora eu vou andar com Cristo. Pensa que Mateus perdeu, ele ganhou. Alguém nesta noite, levanta sua mão. Deus te abençoe, meu filho. Uma vida ali, se voltando para Cristo. Tem a segunda pessoa. Você gosta de ir à igreja, você gosta do evangelho, uma vida ali entendeu e se voltou. Tem a segunda pessoa, porque você já é crente, entendeu? Talvez você se afastou e chegou a hora de voltar. Alguém nesta noite tem essa segunda pessoa, um adolescente, um jovem, uma senhora. Quem é você que está aqui nesse presencial e diz assim: eu quero fazer um compromisso maior com Deus? Alguém, faça um sinal. Deus te abençoe, minha filha. Mais uma vida ali, glória a Deus. Tem a terceira pessoa, só fazer um sinal, não precisa vir aqui. Se você sentir seu coração, a partir de hoje, pastor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero andar com Deus. Eu me lembro que um dos cultos desse presencial, 4 vidas se voltou. Hoje nós temos 2. Tem a terceira pessoa. Você já é crente, você vem para a igreja, mas você sabe que tem muitas coisas que precisa melhorar e é com você e com Deus. Eu não vou ficar insistindo, mas se tiver a terceira pessoa, levanta a sua mão que eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. Na sua casa, você que está aí, tem um telefone do pastor. Se você quiser ligar para a gente, liga. Tem o número do pastor Samuel. E eu faço questão de hoje à noite já apresentar o seu nome, orando pela sua vida. Obrigado, Deus querido, mais um culto online e presencial. Obrigado, Deus, pela tua presença, tanto online como aqui conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque a sua missão foi para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. E tu és o Deus que ama a misericórdia, e as tuas misericórdias, Deus, são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, porque cumprimos mais uma vez a nossa missão, pregando tua palavra. Obrigado, Deus, por essas 2 vidas que voltam para ti, ó Pai, também nesta noite, e tantas outras que escutam a tua mensagem, ó Pai. Obrigado pela tua graça. O Senhor não olhou para Mateus como os outros olhavam, alguém imprestável, alguém impossível de ser salvo. O Senhor olhou para ele com amor, chamou, ele atendeu e fez parte do teu ministério, escreveu um livro no Novo Testamento. Toda a glória seja dada a ti, ó Pai. Obrigado porque é o Senhor que faz isso. Obrigado, Deus, por essas 2 vidas, que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, cada dia mais crescendo na tua presença. Obrigado por todos que ouviram essa história tão conhecida, mas, ó Deus, a intensidade de Mateus dando festa na sua casa,
chamando os amigos das baladas, agora para ouvir Jesus, algo maravilhoso, ó Pai. Ele agora um pregador da paz. Louvado seja teu nome, ó Pai. Escreve esses nomes no livro da vida, ó Pai, e que essas pessoas nunca jamais saiam da tua presença, ó Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso, tanto da manhã como agora da noite. Abençoa teu povo, ó Pai. Pai querido, que em breve possamos estar saindo dessa quarentena, ó Pai, e ter a igreja aqui completamente lotada para a glória do teu santo nome. É tudo no teu tempo, ó Pai. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe você, uma semana maravilhosa.